Estão me ouvindo? Opa, acho que sim. Deixa eu botar minha coleira eletrônica, porque eu preciso de... Eu brigo com o tempo, então eu preciso dele. Vamos lá. Vamos ver se está funcionando. Eu acho que tem que botar na tela. Vamos ver. Isso. Deixa eu só voltar um pouquinho. Vamos lá. Antes de mais nada, estão bem, gente? Ficar sem Instagram, sem WhatsApp, sem Facebook foi um benefício hoje? Hã? Foi uma bênção, não foi? Confessa que foi uma bênção, foi. Para você ver como era o mundo antes dessas coisas, né? Para a gente poder lembrar que existia vida fora do celular. Então, eu sei que foi difícil para muita gente por causa do trabalho, né? A gente usa muitas ferramentas para trabalho, mas é bom às vezes as coisas acontecerem para a gente... É aquela história, né? Quando a gente perde, a gente dá valor. Apesar que eu não sei se Instagram e Facebook é uma perda mesmo. Eu acho que foi mais um ganho. WhatsApp, nesse caso, até pode ser. Muito bem, gente. Eu quero falar hoje com vocês sobre a perspectiva do Espírito, e eu vou falar numa perspectiva relacionada ao aperfeiçoamento, ao amadurecimento. O pastor Lucas, quando pregou aqui no domingo, ele falou sobre a questão dos vários níveis de relacionamento que você tem com Deus, né? E existem realmente vários níveis de relacionamento. E não precisa ir muito longe, é só você lembrar. Por exemplo, os discípulos, você tinha grupos distintos. Você tinha o grupo dos 70, por exemplo, que ele manda de 2 em 2. Depois você tinha um grupo, dentro dos 70, você tinha um grupo dos 12, que já era um círculo um pouquinho mais íntimo. E se você lembrar, dentro do círculo dos 12, você tem um grupo de 3, né, que já é um pouquinho mais íntimo, que inclusive estavam na transfiguração, né, que entraram com Jesus em alguns locais, em determinados milagres. E dentre esses 3, ainda tinha um que recostava a cabeça, segundo ele mesmo. Né? Ele dá o testemunho de si próprio, que era o que Jesus amava, que eu acredito que era todos, né, mas ele, acho que deu um by João, né, e aí ele recostava a cabeça no peito de Jesus. Então você vê os níveis distintos de relacionamento, de intimidade. Isso não é novo. Por exemplo, quando você pega a revelação de Deus no Sinai, se você lembrar, você tem 3 níveis lá também. Você tem, por exemplo, o povo que ficou ao pé do Monte Sinai, certo? E aí Deus deu uma ordem, olha, ninguém pode ultrapassar o monte, nem animal, nem pessoas, né? Quem passar corre risco de ser alvejado por uma flecha. E aí ele diz, olha, vocês vão ouvir, Deus vai falar com o povo, mas quando vocês ouvirem o som de trombeta, um sonido contínuo de trombeta, vocês podem subir. Leia no texto lá, né, e Jesus vai falar sobre isso. Então, tinha uma ordem, depois que todo esse evento acaba, das 10 palavras, né, dos 10 mandamentos, e tem esse som de trombeta, há uma ordem para que eles possam subir. O texto não diz se podiam subir todos ou só alguns. Como o texto não diz, presume-se que podiam subir mais pessoas. Mas se você pegar Êxodo 24, você descobre que só sobem Nadab e Abiú, né, Arão, Moisés e mais 70 do povo. Por que o resto do povo que não subiu? Por que só esses 70? Né, 74, 75, né? Inclusive, eles têm um benefício que os outros não têm. O texto diz que eles, quando sobem, eles viram o Deus de Israel. E Deus não fez nada contra eles. E aí eles fizeram o quê? Comeram e beberam naquele local, diante de Deus. E é interessante esse tipo de vínculo, né? Eles tiveram uma percepção que o povo que ficou lá embaixo não teve. Eles viram o Deus de Israel e o povo lá de baixo não teve essa perspectiva, só ouviu. Eles viram, comeram diante dele, inclusive. Até porque teve um casamento, né? O Monte Sinai foi um casamento, de certa forma, ali foi umas bodas nesse sentido. E desses 74, só um sobe, né? Entra na fumaça e sobe ao cume do monte, Moisés. Mas se você lembrar no texto, o texto não diz que não podiam subir, estava aberto para subir. Mas o povo ficou com tanto medo, que eles chegam para Moisés e dizem, Moisés, olha, faz o seguinte, da próxima vez, Deus fala contigo e tu fala conosco, porque se ele falar assim de novo, a gente morre. Então você vê que existem esses níveis distintos de relacionamento.
E esses níveis estão relacionados justamente à nossa vida cristã de relacionamento com Deus. Então eu quero mostrar hoje um pouco dessa perspectiva, né, em relação ao Espírito, porque qual é o propósito do Espírito? O que o Espírito quer conosco? Né, que é o que a gente está começando a ir mais a fundo agora. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, que vocês já conhecem. 1 Samuel 10, 6, 9. Aqui está falando da unção de Saul, quando Saul vai ser escolhido para ser rei. E o texto fala assim, o Espírito do Senhor, né, Samuel está falando com Saul e vai explicar para ele. E diz assim, ó, Saul, o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, tu serás mudado em outro homem. Ou seja, quando o Espírito vier sobre você, você vai ser mudado, vai haver uma transformação em você. No versículo 9 ele diz assim, ó, sucedeu, pois, que virando-se ele para desperdício de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia, que é profetizar, né, a descida do Espírito sobre ele. E a mesma coisa você vê com Davi, né? Quando você vai ver a unção de Davi, tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi, veio sobre Davi. E, inclusive, o versículo seguinte, que é o 14, vai dizer que o Espírito saiu de Saul. Você tem aí o quê? Uma visão, no Antigo Testamento, daquilo que aconteceria no Novo. Só que no Antigo só vem sobre algumas pessoas, no Novo vem sobre todos os filhos de Deus, sobre todos nós. E é interessante que o Espírito vai sobre Saul, e o termo para se apossar, que eu botei lá, né, que é esse termo no hebraico, que é tsalah, né, tsalah fala o seguinte, o objetivo desse termo tem o sentido de conduzir a um bom resultado. Ou seja, para que o Espírito Santo vem e desce sobre Saul? Ou por que o Espírito Santo vem e desce sobre Davi? Esse termo, se apossar, significa o seguinte, conduzir a um bom resultado, fazê-lo prosperar, fazer com que ele avance. Ou seja, o Espírito Santo, quando vem sobre nós, ele tem um objetivo. E o objetivo sempre qual é? Levar você a um bom resultado. Esse é o objetivo dele, é fazer você prosperar dentro do reino de Deus. Por que não funcionou com Saul? É só você ler os capítulos seguintes do capítulo 10, você vai descobrir por que não funcionou com Saul. Porque Saul era desobediente. Várias vezes Saul desobedeceu, várias vezes Saul dava desculpa. Mesmo Deus tendo mudado o coração, como mudou o nosso também. Porque quando nós nascemos de novo, recebemos o quê? Uma nova mente, um novo coração, que é uma alma nova, e um espírito novo, certo? Qual é o problema nosso? A gente tem que lembrar sempre que a carne milita contra o espírito contra a carne. Mas não é só contra a carne, a gente sempre usa Gálatas, né, quando fala isso, que a carne milita com o espírito, que é Gálatas 5. Mas a carne também milita contra a nossa psique, a nossa alma. Eu não botei ali, mas é 1 Pedro 2, do 11 ao 12. Olha aqui, ó. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Ou seja, a carne não milita somente contra o teu espírito, milita contra a tua alma que foi transformada também. Milita contra os dois. É só pegar 1 Pedro 2,11. Então você tem isso. E aí qual é o problema de Saul? Saul não cooperou. A gente sempre fala da cooperação nossa com o Espírito Santo. Saul não cooperou, foi desobediente. Com isso, se você ler o versículo 14, depois de Davi ser ungido, o texto diz que, tendo-se retirado o espírito de Saul, da parte do Senhor, entra nele um espírito maligno. Forte, né? Ele resistiu tanto à ação do espírito nele, que quando o espírito sai, deixou aberto espaço para o inimigo. Me lembra muito Isaías 63:10, que o texto diz que aquele povo do deserto, que ficou no deserto, por sinal morreu lá, não entrou na terra prometida, o texto diz assim, que eles entristeceram o Espírito Santo, de tal maneira que o Espírito se tornou deles inimigo, e por causa disso eles ficaram no deserto, não entraram na terra prometida. É muito parecido com o que acontece com Saul. Saul não coopera, foi desobediente, assim como foi aquele povo no deserto,
até ponto que o Espírito saiu e, em vez de cooperar, agora ele se tornou inimigo dele. E a mesma coisa aconteceu com Saul. Mas como é que nós agora podemos, então, aproveitar todo esse poder que o Espírito Santo nos dá, porque ele veio, mudou tua mente, mudou o teu coração, ele está trabalhando em você para levar você a um bom resultado, como ele quis levar, né, Saul e como levou Davi, de certa forma. E agora está levando a cada um de nós. Então, como é que eu uso o benefício desse Espírito trabalhando em mim? É isso que a gente vai ver agora. Vamos lá. Qual é o objetivo do Espírito? Por que você foi salvo? Para que você se tornou filho de Deus? Muita gente acha que é para ser livre do inferno. Outros acham que é para reinar em vida só. Né? Outros acham que é só para receber as bênçãos, né? Ter riquezas, fortunas, etc. Mas qual é o real propósito do Espírito Santo em você? Vamos pegar 2 exemplos. Romanos 8, 28 e 29. Todo mundo lembra do 28, esquece o 29. Vamos ler os 2. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual é o propósito? Porquanto os que de antemão conheceu, também predestinou para serem o quê? Feitos conforme a imagem do Filho, para que o Filho seja primogênito entre muitos irmãos. Você foi salvo para quê, gente? Você foi feito filho de Deus para quê? Para ser feito a imagem do Filho. 2 Coríntios 3, 18. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Lembra? Conduzindo a um bom resultado. Isso vai, né, à medida que o Espírito Santo age em você. Transformados de glória em glória na imagem de quem? Dele, do Senhor. Por meio de quem? Por meio do Espírito. E como é que a gente pode alcançar esse resultado? Bem, não é muito diferente, eu sempre falo do santuário, do tabernáculo. O tabernáculo ele mostra um pouco dessa questão toda das divisões entre a infância, juventude e maturidade, e um caminho para você chegar até a maturidade. E eu vou aproveitar esse texto de Salmo 77, 13, que tem 2 formas de você traduzir. Uma forma é como está em azul ali, né? O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Ou, como algumas outras traduções colocam, o teu caminho, ó Deus, é de santidade. As 2 coisas são verdades. Né? As 2 traduções são possíveis. As 2 são permitidas e são reais. Ou seja, existe um caminho que Deus definiu, que é o caminho do santuário. A gente vê isso porque, por exemplo, tem 3 portas no santuário, no tabernáculo. Né? A porta de entrada para o pátio, a porta de entrada para o santo e a porta de entrada para o santíssimo. Caminho, verdade e vida. É o caminho para chegar até o Senhor. É por meio de Cristo. Né? Então vamos ver isso um pouco melhor. Primeiro vamos entender os 3 tipos de vida cristã. Você tem a infância, juventude e maturidade. São 3 tipos. Vamos ver as qualidades de cada um deles. Por exemplo, tem vários textos, eu botei em laranja os textos relacionados, depois para quem quiser consultar. Mas, por exemplo, você tem os 3 níveis, que é pátio, santo, santíssimo. Esses 3 níveis lembra, porque nós somos hoje o tabernáculo. Né? E nós temos o quê? O pátio, que é o nosso corpo, que é onde acontecem os sacrifícios, por isso que diz, né? Apresentai os vossos corpos como sacrifícios vivos, santo, né? E agradável ao Senhor. Depois você tem a sua alma, que está relacionada a emoções, né? Em mente e coração, que está relacionado ao santo. E depois você tem o espírito, né? Que está relacionado ao santíssimo. Então, por exemplo, o primeiro nível é o nível do pátio. Ok? Esse primeiro nível é como se fosse o crente corporal, é o crente carnal. O famoso crente carnal. O infantil geralmente é carnal. Por isso que 1 Coríntios 3:9 e 3:1, Paulo vai falar, há divisões entre vocês, porque vocês são carnais. Vocês têm inveja, ciúme, um diz que é de Paulo, diz que é de Apolo. Por quê? Porque vocês são infantis. Eu queria dar alimento sólido, mas eu tenho que dar leite para vocês. Porque a característica do crente, né, digamos que é guiado pelo corpo, o crente carnal, é justamente essa infantilidade. Né? E uma característica dele é o aspecto da fé. 1 Coríntios 13, 13 fala que é fé, esperança e amor. E o maior deles é o amor. Então o que acontece? No primeiro nível, que você entrou no reino por meio de Cristo, a primeira coisa que você vai sedimentar na sua vida é a sua fé. Então uma característica do crente menino é que ele não tem a fé dele ainda totalmente firmada. Ele está firmando a sua fé. Por isso que ele toma leite.
Ele está crescendo em fé. A fé dele ainda é balança. Como exemplo disso, você tem um livro inteiro da Bíblia sobre isso. Hebreus. O livro de Hebreus inteiro, na perspectiva do autor, é leite. É só você ir lá no capítulo 5 de Hebreus, e ele vai dizer, olha, eu queria dar para vocês alimento sólido. Mas vocês ficaram preguiçosos, vocês se tornaram tardios para ouvir. E aí, novamente, eu tenho que dar leite. Por que está dando leite? Porque estão balançando na fé. Será que a gente continua como cristão ou voltamos para a antiga aliança? Será que é melhor? Será que não é? Aí o autor de Hebreus vai pegar um monte de passagens e textos e conceitos para mostrar para eles que a nova aliança é muito superior à antiga, que o sacerdócio por meio de Cristo é muito superior ao antigo. Mas ele sempre vai falar do quê? Da fé, fé, fé. Tanto que tem um capítulo que a gente coloca, no capítulo 11, é só da fé. Por quê? Porque o problema deles está o quê? Na fé. E aí o autor de Hebreus escreve um livro inteirinho, que é na perspectiva dele leite, para que eles possam aprender. Para que ele possa sedimentar a fé deles novamente. Por isso que uma pregação centrada na fé, ou de fortalecer a fé, não é uma pregação, geralmente, para os maduros. Geralmente é uma pregação para os meninos. E se você balança muito na fé, já saiba que isso é uma característica muito de quem é menino no reino ainda. Né? Muito bem. Ele não produz muito fruto, ele produz fruto. A 30, lembra? Tem a 30, 60, 100 por 1. Tem fruto, mais fruto, muito fruto. Ele só produz fruto. Mas é claro, ele está começando agora. Você não pode esperar de uma criança, como eu já falei aqui antes, uma obra de Picasso. Né? Não dá. As obras de uma criança são, né, geralmente muito infantis. Então não dá para esperar dele maturidade. Então ele vai começando a produzir fruto, mas não muito ainda. Ele já passou pela porta do caminho, já conheceu o caminho da salvação por meio de Cristo. E ele está conhecendo a boa vontade do Senhor, mas ainda não agradável e nem é perfeita, só a boa. Além disso, na questão da oração, ele está no nível ainda daquele que pede. Porque existem 3 níveis, Mateus 7. Pedir, buscar e bater. Cada nível tem uma recompensa diferente. Quanto mais exige, maior é a recompensa. Então, quando você pede algo e recebe, é uma recompensa leve. Agora, quando eu tenho que buscar, quer dizer que a coisa está escondida. Consideravelmente, isso deve ser algo mais valioso. Agora, quando eu tenho que bater, nem a chave eu tenho. O dono é que tem que abrir para mim. E com certeza, se está chaveado, é porque o negócio é valiosíssimo. Percebe? Mas a criança está na fase do pede. Por que está na fase do pede? É fácil, gente. Quem é pai e mãe aqui? Levanta o braço. Muito bem. Quando teu filho tinha de 0 a 5 anos e ele chora com sede, o que você faz? Você dá água. Se é bebê recém-nascido, então, na hora, você dá várias coisas, na verdade. Você dá água, comida, troca a fralda, você vai tudo, né? Para ver o que é. Basta ele abrir a boca, fazer o berreiro, você está lá. Agora, quando ela começa a crescer, já está lá seus 10, 11 anos, e ela quer água, você já começa a dizer, o copo está ali, a água está lá, pode pegar. Por quê? Porque ela já está amadurecendo. Então, repare, crente novo, se você tem 3 meses, 4 meses de crente, pode fazer o teste. As suas orações são respondidas assim, ó. Parece que você pega um FedEx direto, né? E aí do teu lado tem um crente mais velhinho, para dizer assim, né? Alguns anos de bagagem. Os dois estão pedindo a mesma coisa. Os dois estão pedindo a mesma coisa. Esse crente novo, ele pediu, puf, recebeu. Você olha do lado e diz assim, por quê? Porque o teu tratamento é outro. Teu nível é outro. Espera-se de você um outro nível de busca. Ele está firmando a sua fé, ele precisa de resposta rápida, ele precisa de relacionamento rápido. Ele é criança, então tem que ter atendimento rápido. Você já não tanto. Percebe? Aí você tem um outro nível ainda, né? Naquela questão dos barcos, quando Jesus chega em Lucas 5, né?
Ele está com o barco, tem 3 níveis, o barco na areia, o barco em águas rasas, que Jesus usa de púlpito, inclusive, e depois o barco em águas profundas, que tem a grande recompensa. Também fala dos níveis de recompensa, porque barco na areia, já experimentou pescar da areia? Não vai pegar muita coisa. Né? Pode pegar alguma coisa, mas é pouca coisa. A mesma coisa se você for em águas mais rasas, também vai pegar alguma coisa, mas não é muita coisa. Aonde está a grande recompensa? Nas águas profundas. E o crente menino ainda está só molhando o pé. Está sentindo, esse negócio está muito fria, essa água, né? Não sei, vou ficar aqui na areia. Não sei se é muito fundo lá, tem que mergulhar. Eu não sei nadar ainda, entendeu? Porque é característica dele. E lá por 1 João, você vai aprender o seguinte: filhinhos, teus pecados já foram perdoados por meio de Cristo e vocês conhecem ao Pai. Por quê? Porque o crente novo, o crente menino, precisa saber o seguinte: ele precisa aprender que ele é amado, que ele tem um Pai. É interessante porque o crente, por isso que a mensagem evangelística fala sempre do amor de Deus, no sentido de você é amado por Deus. Olha o que Deus fez por você na cruz. Olha todo o processo, teus pecados já foram perdoados. Por quê? Porque o evangelístico é para trazer o quê? Novos nascidos, recém-nascidos, que precisam aprender o quê? Uma coisa que no mundo às vezes eles não aprenderam, o que é o amor, o verdadeiro amor. Então eles precisam ser amados. Eles precisam aprender que são amados por Deus. Porque antes deles poderem amar o próximo, eles precisam saber como Deus os ama, para aprender como é o verdadeiro amor. Porque às vezes eles aprenderam de pai que só batia, ou de mãe que só batia. Não viveram o verdadeiro amor. Agora, no Evangelho, eles têm características de poder aprender o verdadeiro amor. Por isso, eles vão ter o quê? Um conhecimento de que é um pai de verdade. E um pai que é amoroso e misericordioso, que perdoa os seus pecados por meio de Cristo. Então, eles vão ter esse aprendizado. Por isso, o Espírito Santo, em Romanos 5, derrama neles o amor de Deus. Para quê? Para que eles se sintam amados. Para daí eles aprenderem como é que Deus ama, para ir lá na frente, quando eles crescerem, aprenderem a amar o próximo. Percebe? E claro, por serem ainda novos, eles têm problemas de ciúmes, contendas. Herege, você é pré, seu herege, eu sou pós, eu estou certo. Aí o pós lá, seu herege, você é pré, eu sou pós, eu estou certo. Você é arminiano, herege, eu sou calvinista, eu estou certo. E vice-versa. Brigam entre si, por teologias humanas, inclusive, e interpretações humanas, mas não entenderam que o outro é irmão dele também. Estão divididos entre si, às vezes na própria igreja. Porque não entenderam ainda quem são. Não tem esse relacionamento. Qual é o meu limite de comunhão com o meu irmão? Se o meu espírito testifica que o espírito está nele, eu tenho que ser um com ele. E se eu detectar que ele é fraco, o forte faz o quê? Suporta o fraco. Não é para o forte pegar e esmagar o fraco. É muito pelo contrário. É para o forte pegar e carregar o fraco. Deixa eu trazer você aqui para cima. Com carinho, com amor. Só que a gente vê o quê? As pessoas, às vezes, fechando o cerco um e outro. Além disso, por que ele se alimenta de leite? Porque é inexperiente na palavra da justiça. Por isso que ele tem que tomar leite. Faz parte da característica da criança. Está em desenvolvimento. Por isso, quando um novo nascido, uma pessoa que tem pouco tempo de cristianismo, não espere dele, não espere que ele seja maduro. É um processo. Ou você, aos 2 anos, já escrevia, já lia, já cantava, já pintava. Não. E por que você pede do teu irmão isso? Percebe? A gente precisa entender aonde as pessoas estão em cada nível. Depois desse nível vem o quê? O nível da juventude. Lembra que lá em João, 1 João fala filhinhos, jovens e pais. São os 3 níveis de maturidade. Aqui já mudou um pouco. Ele já está no 2º nível, que é o nível da alma. É o nível do lugar santo. E o lugar santo, você sabe, tem lá a menorá, tem lá a mesa dos pães, tem lá o altar de incenso. Então tem vários elementos que dão ideia do que está acontecendo. Então agora, porque o menino, ele estava fora, está no pátio, no nível do pátio. No nível do pátio, quem que ilumina o pátio? O sol e a lua, O sol durante o dia, a lua à noite. Ou seja, a iluminação é natural, humana. Não vem do alto,
É do mundo natural. Por isso que no crente menino, o conhecimento dele é baseado em conhecimento o quê? Humano. Sabedoria humana. Por isso, não que a sabedoria humana seja ruim. O problema é quando a gente só usa a sabedoria humana no púlpito. Que daí é fogo estranho. A sabedoria que tem que sair do culto é a sabedoria que vem do alto. E não é pelo conhecimento humano. Por mais que a sabedoria humana seja, né, melhor em alguns aspectos, em relação ao Evangelho, não tem sabedoria, é loucura. E esse aqui já está o quê? Sendo guiado pela luz da menorá, que é o que ilumina lá dentro no lugar santo. E o que é menorá? Menorá é a palavra. Ele está sendo iluminado pela palavra. Lembra? O crente menino, ele se alimenta de leite porque ele é inexperiente na palavra. O jovem não, ele já vai ter experiências com a palavra. Por isso que eu botei o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A tua palavra me ilumina o caminho. A tua palavra me guia o caminho. E ele está aprendendo isso, ele está aprendendo a ser guiado pela palavra. Né? E depois ele é caracterizado pelo aspecto da esperança. Lembra? Fé, esperança e amor. Por que esperança? Esperança fala das promessas. As promessas que Deus nos deu. De ressurreição, de vida abundante, do poder do Espírito em nós. Tem vários textos ali relacionados. Por quê? Porque à medida que ele vai lendo a palavra de Deus, ele vai se relacionando com as promessas. E vai aprendendo a buscá-la. Por quê? Porque a fé dele já foi sedimentada. A fé dele não é mais o problema. O problema dele agora qual é? Se encher da palavra. Conhecimento de Deus, da palavra de Cristo. Que é a característica do que ele está fazendo. E agora ele já começa a produzir o quê? Mais fruto. Ele já passou pela porta da verdade, que a verdade está na palavra. Né? O Espírito da verdade já encaminhou ele. Ele está sendo exercitado na palavra, na oração e comunhão, que são os elementos desta... Né? Palavra, comunhão com os irmãos e oração. Está no processo desse tripé. E crescendo nesse tripé. Aí ele conhece agora a agradável vontade do Senhor. E começa o quê? A ser caracterizado na oração como aquele que busca. Agora não é mais o tipo que pede, agora ele vai atrás. Ele vai buscar, ele vai, né, tentar alcançar. E ele está com o seu barco em águas rasas. Por que em águas rasas? Porque nas águas rasas é onde Jesus usa o barco para usar de púlpito. Ele ensina dali. E é o que está acontecendo com ele. Ele está sendo ensinado pela palavra. É o que está acontecendo com ele. É nesse processo. Né? E 1 João diz que ele é forte, o jovem é forte. A palavra de Deus permanece nele. E ele vence o maligno. Por isso que eu botei também o Salmo 119. Como o jovem pode guardar o seu caminho? Guardando a palavra de Deus. Por isso que o texto seguinte, no 11, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quer vencer esse mundo? Quer vencer o maligno? Encha-se da palavra. Essa é a característica do jovem. Até chegar onde? Onde nós queremos chegar. Onde o Espírito quer levar você. O Espírito quer levar você até esse nível. Que é o nível da maturidade. Que é o Santíssimo. Que ali, quem que ilumina o Santíssimo? O próprio Deus. Não é nem a menorá, não é nem o sol. É o próprio Deus que se manifesta em cima da arca. E ele brilha em cima da arca. É a própria luz, é o próprio Espírito Santo que te guia. Por isso que agora você é chamado um crente espiritual, guiado pelo Espírito. Né? E agora você é conhecido pelo amor. Porque agora você não só aprendeu que você é amado, como você aprendeu a amar o próximo, como Deus ama. Você alcançou o aperfeiçoamento no amor, que é o objetivo. É amar como Deus ama. Porque daí você conhece o quê? A perfeita vontade de Deus. E você produz muito fruto. Não é nem fruto, nem mais fruto, é muito fruto. Por quê? Porque você permanece nele. Né? E agora você é daqueles que bate na porta, tem que ir lá bater, até abrir. Batei, abrir-se-vos-á. Você vai batendo, você insiste. Porque agora são recompensas grandes. Você está com o teu barco em águas profundas. E para isso tem que ter uma busca nesse sentido. E agora você conhece, não somente Deus como Pai, você conhece aquele que existe desde o princípio. Você tem um conhecimento de Deus amplo, como Criador, como justo, como amoroso, como Pai, como oleiro, como todos os aspectos que Deus se apresenta, como santo. Você tem um conhecimento abrangente dos atributos de Deus e você tem experiências com Ele. Por isso que o texto, né, que quem se alimenta de alimento sólido, é pela prática que ele tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal.
Só o maduro consegue pegar e discernir, numa situação, o bem e o mal. Às vezes o jovem não percebe e a criança muito menos, porque ela não tem noção do perigo. Ela não vê longe. O maduro vê. Por quê? Não é por teoria, é por prática. Simplesmente por prática. E como é que eu chego nesse nível? Como é que a gente faz para chegar lá? Tem uma palavrinha no grego muito usada que é teleio, vem de telos, que fala de fim, né? Fala de finalidade, fala de completude. E teleio, né? O objetivo é tornar perfeito, completar, aperfeiçoar, amadurecer. Também você vai ver traduções como completar, né? Acrescentar o que ainda está faltando, a fim de tornar completo, ser achado perfeito, levar até o fim, o objetivo proposto. Lembra? Qual é o objetivo do Espírito Santo quando se aposta de Davi? Levar ele a um bom resultado. Levar ele ao fim desejado. Qual é o objetivo do Espírito Santo em você? Levar você ao objetivo desejado. Qual é o objetivo? Fazer de você a imagem do Filho. Esse é o objetivo. Para isso que você tem. Né? Muito bem. Aí vale lembrar algumas coisas, usando o próprio teleios. Primeiro, que a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Então a gente já sabe, aperfeiçoamento não vem pela lei, de forma alguma. Né? Por quê? Hebreus deixa isso claro, em Hebreus 7,19, e Hebreus 10 também. Ele fala, olha, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, e nós já sabemos por Colossenses 2,16, qual é a imagem real? Qual é a imagem real? Cristo. Cristo é a imagem real das coisas. Então a lei nunca, jamais pôde tornar perfeitos os seus ofertantes. Ou seja, pela lei, você não vai se aperfeiçoar de forma alguma. Por mais sacrifícios que você ofereça. Por isso que eu vou usar o tabernáculo como um mapa para chegar na maturidade. Para a gente entender na nova aliança como isso acontece. Né? Então vamos lá. O texto de Tito, ele diz assim, ó, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. Para quê? Para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Uma coisa que eu já falei aqui sobre a graça educadora. A gente já discutiu isso, tem uma pregação sobre isso. É a graça que nos educa. Não é pela lei. Né? É relacionado à graça. Por isso que tem um texto, que eu gosto muito de Gálatas, que fala o seguinte, vocês ficaram insensatos, ficaram loucos, enlouqueceram. Afinal, vocês começaram no Espírito e agora vocês estão buscando se aperfeiçoar na carne. Vocês querem alcançar o bom resultado, vocês querem alcançar a completude, ser como Cristo, pela carne. Vocês enlouqueceram? Vocês querem fazer isso pela lei? Se a lei nunca aperfeiçoou ninguém? Então como é que você é aperfeiçoado? O que Gálatas está dizendo? Que o aperfeiçoamento vem por meio do Espírito. É o Espírito que aperfeiçoa você. Sem o Espírito não existe bom resultado. Por isso que essa série, a gente vem fazendo o quê? Vem justamente mostrando esse relacionamento, como é importante você conhecer o Espírito Santo e você cooperar com Ele. Para chegar aonde? Para chegar nesse bom resultado. Esse é o objetivo. Né? Se você lembrar do tabernáculo, você tem, né, no átrio aqui, o altar de sacrifício, depois você tem a pia de bronze, tudo isso está no pátio. Né? E tudo é de bronze no primeiro nível. Depois lá no santo você tem o candelabro, a mesa dos pães da presença e o altar de incenso. E no santíssimo a arca com a tampa do propiciatório. Então vocês têm esses 3 níveis e esses elementos todos. Lembrando que ninguém podia, por exemplo, um levita, não podia entrar no lugar santo sem passar pela bacia de água e lavar as mãos e os pés. Porque se ele entrasse sem se lavar, corria o risco de morrer. Era determinação. Vai entrar no lugar santo? Lava os pés, lava as mãos. Mas tem que lavar os pés? Ele entra descalço. Lava os pés e as mãos. Por que isso? Porque lá na antiga aliança, você tinha que ter o quê? Caminhos puros e obras puras. Os quais você buscava fazer pela lei. Mas lembra, a lei não consegue aperfeiçoar. A lei é limitada nessa questão. Então você tinha o quê? Uma tentativa por meio de obras. Por isso que você vai ver Jesus
no lava-pés, é Jesus quem lava os teus pés. Porque aí Ele nos santifica. Ele está dizendo o seguinte: o teu caminho continua tendo que ser puro. Mas eu vou purificar você primeiro, para depois você se purificar. Quem te purifica sou eu. E por que ele não lavou as mãos? Porque as obras Ele fez, não você. Você já percebe uma mudança aí, né? Para quem lembra, o tabernáculo, né, inclusive até os objetos do tabernáculo eram dispostos mais ou menos como uma cruz. O próprio tabernáculo, no meio do deserto, era uma grande cruz, porque tinha 3 tribos acampadas à direita, 3 à esquerda, 3 na frente, 3 atrás. Se você pegar os números e somar, e pegasse um helicóptero e olhasse de cima, você tinha uma cruz gigante no meio do deserto, com o tabernáculo bem no coração dessa cruz. Então, tudo aponta para a cruz, né? Então, vamos usar a questão do tabernáculo para entender o caminho. Lembra? A gente falou que o caminho, Deus é o quê? Está no santuário. Então, como é que eu chego na presença do Senhor, no nível mais próximo dele, de intimidade? Porque a gente já viu, tem vários níveis, né? Lembra? Jesus tinha os seus 70, tinha os 12, tinha os 3. Em qual nível de intimidade você queria estar com Jesus? Em qual grupo? Imagino que o mais próximo possível. Não é? Só que existe um caminho para chegar lá. Um processo. Claro, a gente não é utópico de achar que todos querem chegar nesse mesmo caminho, porque a grande maioria quer continuar infantil. A grande maioria vai. A gente viu isso no deserto. Quando Deus libera o sonido de trombeta, não sobe todo o povo. Subiram aqueles 70, Nadab, Abiú, Arão e Moisés. E por que o resto não subiu? Ficou com medo. Não quero me relacionar tanto assim, vai que ele me mata. Que não entendeu quem Deus é. E para ele está bom. Estou bom, sou filho, estou no reino, está bom. O problema é que quando você para, a gente sempre percebe, isso na vida natural também é assim. Você para de estudar, para de buscar, você não fica parado, você anda para trás. E você acha que na vida espiritual vai ser diferente? Anda para trás também. Por isso que o Espírito sempre vai te impulsionar para frente. Sempre. Sempre vai te impulsionar. Vamos lá. O primeiro objeto fala do quê? Fala justamente do altar, né? O altar por quê? Porque o altar é o primeiro objeto relacionado ao aperfeiçoamento. O altar de bronze, onde é feito o sacrifício, aponta para a cruz de Cristo. E o primeiro nível de aperfeiçoamento é esse, porque com uma única oferta, um único sacrifício na cruz, Ele, Cristo, aperfeiçoou para sempre todos quanto estão sendo, olha o termo, sendo santificados. Quer dizer que o processo, se você ler no texto bíblico, você vai descobrir que você já foi santificado, você vai descobrir que você está sendo santificado, e você vai descobrir que você será santificado. Por quê? Porque é um processo que só vai ter sua conclusão final quando os eventos finais do Apocalipse se derem aqui, né? A ressurreição e tudo mais. Enquanto isso, é um processo que você continua dia a dia. Então, por isso que Colossenses vai falar, nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E também nele você está aperfeiçoado. Ou seja, não tem como chegar ao amadurecimento sem ser aperfeiçoado por Cristo. Não tem como. Por isso que é o primeiro objeto e o primeiro nível. Sem a cruz, não tem como passar desse estágio. Não tem como chegar lá para frente. Se não tiver sido aperfeiçoado por meio de Cristo na cruz, não tem jeito de ser aperfeiçoado. Não tem como chegar a Deus. E nele também foste circuncidados, não por mãos humanas, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. E Ele perdoou todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Por quê? Porque é o primeiro nível, é o nível do menino, que todos nós passamos. E o que o menino aprende? O que filhinhos aprendem? Filhinhos, teus pecados estão perdoados e vocês conhecem o Pai. Começa aqui. Então aqui começa o teu caminho até a maturidade. Primeiro por meio de Cristo, reconhecendo isso. E aí vem o segundo, a bacia. E tem um outro nível de aperfeiçoamento. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade aonde?
Onde aperfeiçoa a santidade? No temor. Por que não no amor? Por que eu aperfeiçoo a santidade no temor? E o que é temor de Deus? O que é temor de Deus, gente? Se você pegar o texto bíblico, tanto no grego quanto no hebraico, você vai descobrir que temor tem duplo significado. Um deles, medo, pavor, terror. Outro significado, honra, reverência. Temor é uma moeda de duas faces. E dependendo do teu nível, você vai conhecer uma ou outra. A criança, lembra? Lá em Deuteronômio 8:5, Deus fala assim: ouve, ó Israel, assim como um pai educa o seu filho, assim educará o Senhor a vocês. Uma criança, de 0 a 10, por aí, ela não faz arte por quê? Porque ela te ama ou tem medo do pai e da mãe? Por quê? Tem medo. Inclusive faz escondido, para que o pai não veja. Para ter certeza que pode fazer a arte como quer fazer. Né? Porque ela tem medo da disciplina. Por quê? Porque esse é o nível de relacionamento que ela teve com o pai nesse sentido. Ela não tem ainda maturidade para entender o verdadeiro sentido do temor e quem o pai realmente é. Então, o relacionamento dela com a criança, o pai às vezes, vai parecer legalista. Vai ter situações. Exemplo. A criança sai daqui correndo e vai lá atravessar a rua. O que você diz? Querido, não faça isso, venha para cá. Ou você diz, não! O que você faz? Ela congela. Tum. Meu pai está brabo. E vai dar ruim. Mas ela não entendeu, na verdade ela está na iminência de um perigo real. E parece uma palavra legalista, mas é uma palavra de amor. Mas é o único jeito que ela vai entender, porque ela não tem capacidade para poder compreender o resto. Então, o que ela conhece esse temor? No princípio, medo, terror. Mas à medida que ela cresce, você cresceu, você já é maduro hoje, você tem filhos. Hoje você entende como seu pai é. Não tem aquele ditado? Você só vai entender o que é ser pai quando você for pai. Você vai entender só o que é o amor de mãe quando você for mãe. Não é? E geralmente é batata, né? Acontece exatamente assim. Por quê? Por causa da experiência. E aí agora você não faz mais arte na frente do seu pai e da sua mãe porque você tem medo deles, mas porque você o respeita. Por isso que quando chega no último nível, o amor, o verdadeiro conhecimento do pai, lança fora todo o medo, no sentido de terror, medo de condenação, etc. Vai fora. Mas enquanto é criança, muitas vezes esse temor é saudável para ela em alguns aspectos, porque é o que ela consegue entender. E sabe o que é o real significado de temor no hebraico? Eu vou botar aqui, ó, uma coisa que eu achei interessante nesse sentido. Né? Essa aqui é a palavra para temor, yaré, no hebraico. Temor, terror, quando você pegar. Mas tem uma brincadeira que dá para fazer, e eu gosto muito de brincar com essas palavras, porque elas têm sentido. Essa particularzinha yud na frente também pode significar o pronome ele. E se você pesquisar, esse termo aqui é ver. Temor, na sua essência, é você entender uma coisa. Não importa o que você faça, ele sempre vê. Dependendo do que você for fazer, ou isso te assusta ou te alivia. Mas nunca esqueça, temor no seu sentido real é isso aqui, ó. Ele vê. Inclusive esse aqui é o termo que você vai ver no Jeová Jiré, lá de Gênesis 22. Traduzido como proverá. Mas não é proverá, na verdade, ele é o Deus que te vê. É isso que Deus está dizendo. Ele é o Deus que te vê. E ele sempre te vê. Até porque ele mora em você. E mesmo quando você está fazendo coisa errada,
Não esqueça, Ele está em você. Pelo menos isso devia te dar um certo terror, às vezes. No bom sentido, obviamente. Vamos lá. Então, amar a Deus e temer a Deus é uma coisa que é necessária. Por isso que Pedro coloca, né, tratai todos com honra, amai os irmãos e temei a Deus. Amar o irmão, gente, é a mesma coisa que amar a Deus. Porque se você não ama a Deus que não vê, como vai dizer que ama o teu irmão que vê? Como é que se demonstra que ama a Deus que não vê? Amando o irmão que você vê. Então, quando ele diz assim, amai os irmãos, ele está dizendo o quê? Amai a Deus e temei a Deus. Temor e amor andam juntos. Por quê? Porque esse temor te livra do pecado. Lembra? A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Engraçado que ele não fala a intimidade do Senhor é para aqueles que o amam. Fala para aqueles que o temem. Porque só entendeu o verdadeiro temor aquele que realmente ama. Lembra o nível de maturidade? É uma coisa. Ora, Deus conhece os corações, Deus testemunha, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós, né? E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé do coração. Ou seja, como é que eu sou santificado? Primeiro porque Deus me purifica, né? Sem Ele não tem como alcançar santidade, mas a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Ou seja, não é um trabalho só e único, exclusivamente dele. Existe o meu lado. Porque o texto mesmo diz, a si mesmo se purifica. Todo o que nele tem essa esperança. Você tem esperança no Senhor? Então você mesmo tem que se purificar. Lembra? Cooperar. A gente tem falado isso direto. Cooperar com o Espírito. Você nunca faz nada sozinho. Você sempre está fazendo com Ele. Ele te santifica e você, por causa disso, eu me santifico também. E trabalhamos juntos nesse processo. No momento que você tentar fazer junto, no momento que você tentar fazer separado do Espírito, você parece com os Gálatas. Ué? Você agora quer se aperfeiçoar na carne? Você acha que você consegue? É no Espírito, filho, é com Ele. Ele te purificando e você se purificando. Ele te purificando e você se purificando. Porque você é um obediente. Vamos lá. Mesa dos pães. Já está na cara, né? Mesa dos pães fala de comunhão. Por isso que João 17, 22, 23 fala, para que sejam um como nós somos um, né? Jesus e Deus falando, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados no quê? Na unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Só tem um jeito do mundo conhecer o amor de Deus. Se houver unidade entre os irmãos. Se você não amar o teu irmão, você não vai aprender o amor nunca. Por isso que a mesa já está num outro lugar, está no lugar santo. Já saiu do pátio. Já está no nível do jovem. Porque no nível do pátio, ainda é infância. Está aprendendo os primeiros passos. Mas agora ele cresceu. Você entrou no nível da juventude. E agora precisa aprender o quê? A se relacionar com o seu irmão. Por isso que o texto de Hebreus 10, 25 fala, não faça como a moda de alguns que deixaram de congregar. Inclusive, porque à medida que você vê que o dia está se aproximando, mais importante é você congregar. E vocês acham que Jesus está perto de voltar ou não? Muito bem. Então, quanto mais próximo Jesus estiver de voltar, mais importante é o congregar. É isso que o texto está dizendo. E nesses últimos meses, o que foi atacado justamente? O congregar. Porque à medida que o tempo do fim está chegando, Satanás vai atacar o congregar cada vez mais. Por quê? Porque cada vez é mais importante congregar. Não que nunca deixou de ser, só ficou mais. Hebreus 10, 25. É fundamental congregar. E não digo isso só na questão do CNPJ, até porque CNPJ é só um local para a gente se reunir. O congregar, gente, é igreja. Se é num CNPJ ou não, se é num grupo familiar, se é em casa, né, um Connect ou algo assim, tem que congregar. Por quê? Porque você vai treinar a unidade, você vai aprender a suportar o outro em certas coisas e até aprender com o outro, porque nós não aprendemos sozinhos. Tem coisas que o Espírito Santo deu só para o irmão para que você aprenda com ele.
e que nunca vai me revelar. Por mais que eu busque na Bíblia. Olha que eu sou minerador. Mas uma coisa eu aprendi. Primeiro que Ele nunca vai me revelar tudo, porque eu preciso aprender a buscar no outro. Sabe por quê? É só você ler. Cada um lá, exemplo, cada um lá em Apocalipse diz que vai receber uma pedrinha branca com um nome. Uma pedrinha brilhosa, brilhante, com um nome escrito. Que só você e Deus sabem. Ou seja, eu nunca vou saber se você não me falar. Isso aponta para mim o quê? Que existem níveis de revelação, que Ele vai dar só para o Alain, só para o Marcão, né, só para o Lucas, que não vai dar para mim. E se eu não conversar com eles, eu não tenho acesso. Se eu não me relacionar com eles, eu nunca vou saber. Por isso que eu busco aprender de todo mundo. Eu, na verdade, sou um conjunto de várias pessoas. O que eu sei é o que eu aprendi de um monte de gente. E do Espírito Santo, obviamente, que me guiou nesse sentido todo. Mas isso é o processo, faz parte do processo. Por isso também fala, rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis a todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Né? Atos também vai falar, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também a respeito de Cristo. Pois em um só Espírito, você percebe que vários textos sempre falam do Espírito, 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 porque sem Ele não tem aperfeiçoamento. Todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer guerreiros, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Porque está tudo relacionado. Eu já estou terminando, tem que dar uma corrida. Vamos lá. A menoral, candelabro, né, que fala da palavra. Tem mais um nível de aperfeiçoamento, né? 1 João 2, 5, 6. Aquele, entretanto, que obedece a sua palavra, nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o quê? O amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Ih, agora doeu. Agora pisou no calo de muita gente. Porque às vezes nós pegamos, isso é um hábito ruim que nós já fizemos, e eu me coloco nisso também, porque, de certa forma, eu cooperei com isso. Às vezes nós estamos no púlpito e dizemos assim, não olhe para mim, olha só para ele. Olha só para ele. Parece que até você se esconde aqui, ó, como quem diz, eu estou cheio de falhas. Se você me olhar, já era. Então olha só para ele. Mas nós não aprendemos com os líderes do passado. O que Paulo falava? Sede meus imitadores, como eu sou. Aonde é que nós perdemos isso, gente? Aonde nós perdemos isso? Que ficamos escondidos atrás do púlpito, dizendo, não olha para mim não, que se olha para mim, minha nossa, já era para mim. Não, temos que aprender com os melhores, e não com os piores. Não é à toa que o autor de Hebreus diz assim, ó, imitai a fé de vossos líderes. Lá no capítulo 13. E aí eu aqui no púlpito sou um exemplo de não me imitem, imitem só ele. Não, gente. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É pesado, Dinei? É. Mas com o Espírito Santo torna isso muito mais fácil. Se você aprender a obedecer. Lembra? Você não é o agente ativo no sentido de ter as ideias. Ele tem as ideias, você executa. O problema é que nós, às vezes, queremos ter nossas próprias ideias e não ouvir as dele. E achamos que as nossas são o máximo. E dá tudo errado. Por quê? Não há relacionamento. Muita gente me pergunta, Dionei, olha, eu queria um atalho, sabe? Qual é a vontade de Deus para a minha vida, né? Como se eu dissesse, espera um pouquinho, deixa eu consultar o livro da vida. Olha, você aqui acha que... Né? Gente, isso é atalho. Com Deus não tem atalho de relacionamento. Precisa de relacionamento. Você quer saber qual é a vontade dele para você cada vez mais? Relacione-se com ele. Não tem como. Deus é um Deus de relacionamento. Não vai te dar atalhos nesse sentido. Quer saber? Busque. Lembra? Pedir, buscar, às vezes vai ter que bater. E bater um monte.
E no final, sabe o que você pode ouvir? Não vou abrir essa porta para você, pode parar. Isso não acontece na graça. Deixa a gente entrar no próximo, você vai ver já. Então, aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, porque tem uma versão que fala e os guarda. Aí eu tirei os guarda, porque eu peguei a NVI que diz os obedece, porque o termo ali é obedece. Eu tirei o guarda, porque tem muita gente que lê e acha o seguinte, eu tenho que decorar o mandamento. Guardei. Pronto. Na hora de executar, está aqui, ó. Mas não vou executar não, aí já é demais, né? Eu já tive que guardar, minha memória não é tudo isso, né? Ainda tem que obedecer, aí é demais. Não, é aquele que obedece, no sentido de guardar, é de obedecer. Então, aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que? Que dura essa palavra. Quer dizer que se você não obedece, você demonstra que você não ama tanto assim. Ama em partes. O que é normal, porque uma criança ama como um adulto ama? Não. A criança entende o amor de pai e de mãe? Não, tanto que a gente dá aquela frase, né? Você vai entender, você vai crescer, você vai ter filhos, você vai descobrir o que é o meu amor por você. E isso acontece de verdade, quando ele amadurece. Mas esse amor vai crescendo, vai se desenvolvendo. E Deus também não espera que você, do dia para a noite, aprenda a amar como Ele. Não, é um processo, é relacionamento. Né? Inclusive, se você chegar nesses níveis mais altos de amor, obedecendo à voz do Espírito, sendo guiado pelo Espírito, Ele se manifesta cada vez mais a você, porque você vai ter cada vez mais relacionamento com Ele. É isso que Ele está dizendo. Eu vou me manifestar, eu e o Pai nos manifestaremos em você. Então, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, viremos para Ele e faremos nele morada. Vamos lá? Já está quase no fim. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Só para lembrar, quando você lê a palavra, essa palavra vai gerar em você amor. Se a palavra não gera em você amor, tem algum problema na sua leitura. E se esse amor que a palavra gera em você não gera uma busca por obediência, também tem algum problema na palavra. Você não está querendo ouvir o que o texto está falando. Você está fugindo pela tangente. Porque a palavra diz, perdoe. E você continua dizendo, mas você não sabe, Senhor, o que Ele fez para mim. Se o Senhor tivesse, na cruz, Ele perdoou quantos pecados? Só alguns, né? Todos. E você foi convidado a amar da mesma forma, a perdoar todos. O problema é que a gente é seletivo. Porque somos, às vezes agimos como meninos ou como jovens, quiçá todos nós vamos para a maturidade. Né? E lembra, o Espírito Santo derrama o amor de Deus para que você aprenda a amar como Deus ama. Porque o objetivo não é só que você saiba que você é amado por Deus. O objetivo é te ensinar como Deus te ama, para te ensinar a amá-lo da mesma forma de volta e ao próximo do mesmo jeito. Dionísio, isso é utópico. Bem, Mateus 5, 44, 48, se não me engano. Sede perfeitos como perfeito é o vosso, teleios, o termo. E é imperativo, sede. Ele diz o quê? Ame o seu inimigo. Ele usa o exemplo do Pai, que a todos manda chuva, sejam bons ou maus. Ele estava mandando uma coisa impossível, então? Deus mandou uma coisa impossível? Não. Sabe por quê? Porque nele eu posso todas as coisas, inclusive amar como Ele ama. Nele, não de mim, nele. Sempre nele. Muito bem. O altar de incenso. Todo mundo conhece a história de Paulo, né? 2 Coríntios 12, 8, 10. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então Ele me disse, tá bom, Paulinho, 3 vezes? Nossa, você passou a cota, vou te livrar. O que ele ouviu? Não. Na mente de Paulo ele bateu. E Deus respondeu, não, essa porta está fechada para você. Por quê? Porque a minha graça te basta. E o poder é aperfeiçoado na fraqueza. Quando você entende quem você é, e você entende quem Deus é, isso te faz o quê?
fazer o que Paulo fez, orar: Senhor, não posso, não consigo. Quando você entende que você é fraco e ele é forte, ele te responde: agora você está como eu quero, porque meu poder só se aperfeiçoa assim, você entendendo quem você é e entendendo quem eu sou. E aí o meu poder se aperfeiçoa em você. E aí você é poderoso em mim, porque você sabe que o poder verdadeiro não vem de você, vem dele. Percebe? Por isso que diz também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. A mesma fraqueza que Paulo está colocando, né? Romanos 8, 26. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Lembra? Tudo funciona por meio do Espírito. Até por quê? Porque o Espírito que Deus nos deu é um Espírito de poder. E não só de poder. Poder, amor e uma coisa que nos falta muito: equilíbrio. Equilíbrio. Moderação e equilíbrio. É nem tanto demais para cá, nem tanto demais para lá. Eu estou centrado na vontade dele, equilibrado. Porque o Espírito que está em mim é um Espírito que me traz equilíbrio. Você não vai me tirar do sério tão fácil. Porque o Espírito que está em mim, além disso, ele me dá poder. Mas eu não uso esse poder com raiva, eu uso o poder com amor. É a fé que opera por meio do amor. E tudo volta para quem? Para o Espírito em você. Só acontecem esses aperfeiçoamentos porque o Espírito está em você. Do contrário, não aconteceria. E o último. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, que nos deu o seu Espírito. Voltamos para o Espírito novamente. Sempre o Espírito, em cada processo do aperfeiçoamento, sempre ele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos desse mundo. E no amor não existe medo. Medo no sentido do quê? De pavor, de condenação. Por quê? Porque você sabe quem ele é e você sabe que você é filho dele e que os teus pecados já foram perdoados. Você já é maduro nesse sentido, você já conhece o Pai, né? Porque o perfeito amor lança fora o medo. E o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E o objetivo é que você seja aperfeiçoado no amor. Até que ponto? Nós lembramos sempre de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso é quando nós éramos pecadores e precisávamos conhecer a Deus. Agora você já é salvo, filho de Deus. Agora aprenda e memorize 1 João 3,16. Viva 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor. Como é que eu sei que Deus me amou? Porque Cristo deu a sua vida por nós. E agora? Agora você é convidado a dar a sua pelos seus irmãos, se necessário for. Isso para nós hoje é um choque terrível. Por quê? Porque a maioria das pessoas que vêm às igrejas estão buscando somente as bênçãos para si próprios. A visão geralmente é individualista. Raramente olha os irmãos do lado. Mas muito raramente. Porque centrados no eu. Por isso que mensagens que são centradas no eu, como o Lucas já falou várias vezes, centradas no homem, são um problema. E nunca vão levar ao aperfeiçoamento e à maturidade. Nunca. Porque é conhecimento humano. É individualismo. E no reino de Deus se faz o quê? Busca-se a unidade. Lembra? Nós vimos aperfeiçoamento por meio de Cristo, porque não existe outro aperfeiçoamento sem Cristo, não dá para ser aperfeiçoado sem Cristo. Nós vimos o aperfeiçoamento da santidade por meio do temor. Nós vimos o aperfeiçoamento por meio da unidade, Cristo em nós. E isso gera em nós o quê? Aprender a amar o próximo, né? O crente forte carregar o crente fraco, no bom sentido, não espancando, né? Nós aprendemos a questão de ser aperfeiçoado guardando, obedecendo a palavra, porque a palavra, à medida que eu aprendo e obedeço e guardo, me ensina a amar. E amar o quê? Tanto a Deus quanto ao próximo. E aprendemos que o poder de Deus se aperfeiçoa o quê? Na nossa fraqueza. E essa fraqueza, muitas vezes, nós reconhecemos ela por meio de joelhinho dobrado, gente. Oração, palavra, todos os elementos, tudo isso
tudo isso cooperando junto, trabalhando junto, nos leva para o último estágio, o aperfeiçoamento no amor. Né? Espero que isso tenha ajudado vocês, né, nessa caminhada. Tenho certeza que o pastor Ricardo vai trazer muitos acréscimos aí também. E que Deus abençoe. Nos falamos mais tarde. Obrigado. Maravilha. Maravilha.